Aproveite a jornada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Deus é soberano. Tudo pode, tudo decide, tudo controla. Devido a essa soberania, Ele determina muitíssimo bem as pessoas que coloca em meu caminho. São mulheres muito, mas muito parecidas com o que eu era antes de Cristo me resgatar. Encarar e reconhecer tais semelhanças me faz enxergar o quanto Deus foi misericordioso e paciente comigo. E me força a desenvolver misericórdia e paciência com essas pessoas. Mulheres que perseveram pelos seus casamentos são muito parecidas. Com o tempo, vamos observando que, mesmo apresentando situações bem diferentes, nós todas temos personalidades com muitos traços em comum. E são esses traços que Deus usa para nos unir, apoiando uma a outra. E são esses traços que o Senhor quer aniquilar de nossas vidas. Muitas dessas mulheres, ao entrar em contato comigo, ficam um tanto quanto desconfiadas. Não entendem como eu posso estar tão bem e tão feliz, mesmo antes de ter recebido a restauração do meu casamento. Algumas pensam que eu estou fingindo felicidade e estabilidade, mas a maioria delas tem plena certeza de que eu escondo algum segredo, algum truque, uma carta na manga que faz com que eu tenha paz mesmo no deserto. Em Isaías 33:6 diz assim: será ele a estabilidade dos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, e o temor do Senhor é o teu tesouro. Em Ezequiel 3:3 diz: e disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que te dou. Então comi, e era na minha boca doce como mel. A minha resposta é sempre a mesma, e por muitas vezes algumas meninas até se irritam perante a minha repetição. Mas se há algum segredo de como aproveitar essa jornada, eu faço questão de gritar este segredo aos 4 ventos, para que ele se espalhe por todo o mundo. Se você quer saber como se livrar dessa dor que tira o seu sono, ou dessa agonia que tira ou ativa seu apetite, leia os versículos acima novamente. A resposta para todas as dúvidas e a solução para qualquer problema encontra-se num livro chamado Bíblia. É isso mesmo. Você quer parar de sofrer? Não aguenta mais chorar? Você quer descansar e, enfim, ter aquela paz? Então, leia a Bíblia. Em Deuteronômio 30:20 diz assim: amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Eu acredito que utilizar exemplos possa facilitar a sua compreensão. Por isso, eu uso bastante ilustrações nos meus textos. Então, aqui vai mais uma. Eu sempre me refiro ao processo de restauração de um casamento como uma jornada ou uma viagem semelhantemente ao povo de Israel, que depois de 400 anos de escravidão no Egito, teve que enfrentar o deserto para chegar até a terra prometida. Esse período de espera é comparável àquela viagem. Ou seja, não importa o quanto tempo vai durar, não iremos permanecer aqui. Mais cedo para alguns, mais tarde para outros. Essa viagem vai chegar ao fim. Então vamos fazer de conta que você recebeu um e-mail avisando que a partir de agora terá um guia na sua jornada. Esse tal guia vai acompanhar você independente da sua vontade. Mas, segundo o e-mail, resistir à companhia dele vai tornar a sua viagem muito mais difícil. Você está mal por estar viajando, gostaria de estar em outro lugar. Você não escolheu estar ali.
e até agora tem sido extremamente cansativo. Você se sente desgastado e sem energia. Se fosse para ter um acompanhante, que fosse então seu marido ou sua esposa, né? E não esse guia. Conforme o avisado no e-mail, o tal guia aparece. Você olha para ele e sente uma sensação que já conhece ele de algum lugar. Mas tudo o que ele fala parece tão estranho. Ele mexe na sua bagagem, ele deixa coisas que eram importantes para você pelo caminho, ele te confronta, ele aponta os teus defeitos e ele fala como se te conhecesse antes de você nascer. Ele toma decisões que ninguém nesse mundo tomaria. Você quer um atalho, cortar caminho, mas ele te leva para lugares que tornam a sua viagem ainda mais difícil. Em alguns momentos, ele te leva para lugares tão escuros que você tem a impressão que ele te abandonou e te deixou lá sozinha no meio daquele deserto. Você fala, você reclama, você chora, às vezes perde a cabeça, solta até uns palavrões, mas ele continua do mesmo jeito. Ele não muda, nem com as tempestades de areia, e muito menos com os teus chiliques. Tem hora que parece que simplesmente ele parou de te ouvir. Tudo que ele pede é muito difícil e você se sente incapaz de fazer aquilo que ele manda. Tudo em você ele quer mudar e diz que essas mudanças são essenciais para que ele te leve até o seu destino. Desde que esse guia chegou na sua jornada, parece que ficou mais dura. Ele não aceita que você continue a viajar do jeito que sempre foi. E sempre viajava antes dele chegar. Ele quer tudo do jeito dele. Quer mudar tudo. Ele fala como se te conhecesse. Mas você não consegue confiar naquele homem. Porque você não o conhece. Mesmo às vezes ele falando coisas bonitas e coisas que você concorde. Mesmo assim, você não o conhece. Então, quem pode garantir que ele realmente sabe o que está falando? Será que aquele e-mail não era algum tipo de golpe virtual? Será que ele realmente conhece o caminho para te tirar daquele lugar tão inóspito? Como confiar nele e saber que tudo que ele diz e quer que você aprenda não é uma grande mentira? Meus queridos, esse guia é Jesus. É a única maneira de você conseguir confiar nele e no que ele diz, e no que ele ensina, e no que ele te pede, é conhecendo a ele. A presença dele não é algo que possamos escolher, pois Deus é onipresente. E foi ele que te colocou exatamente onde você está. Mas se você não conhecê-lo, não vai conseguir entregar o seu caminho a ele. Vai estar sempre com medo, sempre desconfiada, sempre achando que os seus planos são melhores que os dele. E não vai conseguir descansar, sabendo que o seu destino está nas mãos de um perfeito desconhecido. Antigamente, Deus se comunicava com os homens através de maneiras incríveis e sobrenaturais. Ele escolhia profetas e revelava sua palavra, vontade e advertências de maneira direta, pois esses homens ainda não tinham acesso à Bíblia. Mas Deus, em sua perfeição, escolheu homens que, através dos tempos, foram registrando a sua palavra em escritos que o próprio Deus cuidou de preservar, mesmo com tantas ameaças e tentativas de alterá-los e destruí-los ao longo dos séculos. É claro que Deus ele pode se manifestar como se manifestou no passado. Ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Mas atualmente a maioria de nós espera manifestações sobrenaturais, enquanto a Bíblia permanece fechada. Ou o mais comum, usam a Bíblia como um livro de adivinhações. Pensam em alguma coisa e abrem a Bíblia aleatoriamente. Se alguma coisa que ela lê for considerado bom, ela vai sair falando, dizendo assim, foi Deus que me disse, ou Deus me revelou.
Mas se for algo que consideram ruim, já começam a reclamar do silêncio de Deus. Gente, toda a Bíblia é a palavra de Deus. Toda ela é uma revelação. Mas nós devemos estudá-la e meditar no que ela nos apresenta, mais do que um estudante às vésperas do vestibular. Não leia somente versículos, leia tudo. Cada versículo tem um contexto e uma explicação que não devem ser separados dele. Eu aconselho ler a Bíblia na ordem apresentada, pois ela não está disposta daquela maneira por acaso, já que não existem acasos para o Senhor. Além disso, a ordem apresentada torna a compreensão mais fácil, pois um acontecimento se liga diretamente ao outro, mostrando que o Antigo Testamento era uma preparação para o Novo. E eu duvido que, se você se dedicar a estudar a palavra de Deus, não vá se aquietar. Eu duvido que não vá se sentir seguro, feliz e descansado. O meu segredo para aproveitar a jornada é conhecer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu te desafio a ler a Bíblia do início ao fim e continuar a sofrer como antes. Você topa o desafio? Esse texto, gente, está no blog Meu Oásis no Deserto, da escritora Débora Cristina, minha grande amiga e companheira fiel aqui do deserto. Eu vou deixar o endereço desse texto, né, e do blog dela na descrição. E que, se você tiver interesse em conhecer mais um pouco de como a gente tem caminhado, né, nesse deserto, você pode dar um pulinho lá no blog dela e conferir mais alguns textos. E que Deus nos abençoe, né, gente? Para vocês verem que não há segredo nenhum. Olha como é incrível. A gente acabou escrevendo a mesma coisa sem nem saber, né? Ela já escreveu esse texto há bastante tempo. E eu usei ele como sequência, né, desse meu áudio anterior, porque Deus, ele é maravilhoso e ele nos mostra a sua palavra no momento certo. Então, se você já ouviu várias vezes sobre isso, porque quase todos os meus áudios eu falo exatamente isso, gente, todos os segredos para tudo que vocês querem não está na volta dos casamentos, nem dos esposos, nem nada do que vai acontecer. Está na palavra de Deus. E se você tivesse chamado para conhecer a Deus mais de perto, saibam que você vai ter muitos desafios. É uma disciplina que não é nada fácil, porque sempre teremos forças muito poderosas contrárias a isso. Então, é uma decisão de todos os dias, é um esforço que nós temos que ter todos os dias. Não será fácil, mas será maravilhoso descobrir as revelações e o tanto de amor que Deus tem por nós, a ponto de se fazer conhecido através de todas aquelas escrituras tão especiais. Eu amo a palavra e posso dizer que a minha felicidade é em meditar nelas dia e noite. Espero que um dia seja verdade na vida de vocês também. Fiquem com Deus.